Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será referente ao módulo 4 de História, ok? Mas antes da gente começar o módulo 4, a gente vai voltar um pouquinho lá no módulo 3, tá? Vocês vão verificar que a página 42 e a página 43 nós precisávamos finalizar e nós não finalizamos, né? Não deu tempo porque nós entramos de quarentena. Então a professora vai só relembrar um pouquinho do que nós estávamos conversando no módulo 3. No módulo 3 a gente estava falando sobre as festas que tem no nosso país e que algumas delas foram trazidas pelos imigrantes quando vieram para cá, tá? Na página 42, vocês vão ter aí duas imagens. Essas imagens é referente ao carnaval. Uma imagem é o Carnaval do Recife, em 2015, e a outra imagem é do Rio de Janeiro, em 1933. Então, vocês vão observar que uma imagem está colorida, a outra está em preto e branco. Uma imagem, as fantasias, né, são mais... tem cores mais alegres, né? E na imagem B, vocês vão ver que as fantasias aparentam ser mais simples. Esse carnaval da imagem B não está usando carro alegórico como usa nos dias de hoje, né? Está usando um carro convencional. Então vão ter algumas diferenças aí entre essas imagens e observando tudo isso, vocês vão estar realizando as atividades dessa página, tá? Na página 43, a gente tem as atividades de teste, tá? Então, vocês vão ler as alternativas e vai tentar achar a alternativa correta. E depois, por fim, tem a sessão para concluir, que a professora sempre fala, né? Que vocês podem estar lendo, que ali vão ter as informações resumidas do que a gente viu no capítulo. Tudo bem, crianças? E daí, a gente pode dar continuidade no nosso módulo 4. Então, o que vai acontecer agora nessas aulas, né? Na aula de ciências, história e geografia? A professora vai ler de uma maneira resumida os pontos principais dos textos, tá? E vai estar fazendo algumas observações referente a algumas atividades, porque não dá tempo da gente ler tudo junto como a gente faz na sala de aula. E sem contar também que ficaria muito cansativo para vocês. Tudo bem? Então, na primeira página do módulo 4, nós temos aqui essa imagem com alguns questionamentos. O que essas crianças estão fazendo? Você diria que essa foto é antiga ou recente? E por quê? Então, a gente consegue ver que as crianças estão tirando uma selfie, né? Elas estão tirando uma foto. E a gente também consegue perceber que é uma foto recente, porque elas estão com um celular na mão, né? Agora a gente vai dar continuidade lá na página 45. Para começar, então o que a gente vai conversar no módulo 4? Nós estudaremos nesse módulo os direitos de todas as crianças brasileiras. Aqui a professora fez um pequeno resuminho, tá? Que daí diante das aulas eu vou explicando para vocês, tá? Bom, primeira coisa, o direito das crianças no Brasil. Vocês vão verificar ao longo do módulo que as crianças têm vários direitos, entre eles os principais, o direito de brincar, o direito de estudar, o direito de ter uma boa alimentação, entre outros, ok? Então, para começar, observe atentamente a imagem abaixo e depois converse com os colegas sobre as questões a seguir. Então, nós temos uma imagem aí na página 45, onde tem um menino vendendo balas em um semáforo, tá? E diante disso, tem duas perguntas aí para a gente estar pensando nelas. Você acredita que a criança da imagem tem seus direitos respeitados? Na sua opinião, por que o direito de estudar e de brincar são importantes para as crianças? Então, se esse menino está trabalhando num lugar de brincar e de estudar, significa que ele não está tendo os direitos dele reservados,
certo? A criança nessa idade, ela não pode trabalhar, porque isso acaba prejudicando o desenvolvimento físico dela. Então, nessa idade, a criança precisa o quê? Brincar e estudar, que são as principais atividades, tá? E por que são importantes, né, que a criança brinque? Por que é importante que a criança brinque e estude? É porque a criança, ela vai se desenvolver e ela vai aprender muitas coisas e também vai se divertir, tudo bem? Na página 46 e na página 47, vocês vão verificar aí várias imagens, tá? Essas imagens aqui são referentes às crianças de diversos lugares do Brasil. Depois que você observar essas imagens, vai ter lá uma perguntinha também para vocês refletirem, tá? Você já fez alguma dessas atividades? Qual? É função da família e do governo cuidar da vida e do futuro das crianças brasileiras. Todas as crianças devem ser tratadas com respeito e carinho. E daí a gente vai conversar um pouquinho lá na página 48 sobre o ECA, tá? O que significa o ECA, professora? O ECA significa, essas letrinhas significam o Estatuto da Criança e do Adolescente. E para que ele serve, né? Para que foi feito ele? Então, o ECA, ele é um conjunto de normas, ele é um conjunto de regrinhas que tem como objetivo proteger a criança e o adolescente no Brasil. Ele garante vários direitos às crianças. Então, por se tratar de lei, a apostila, ela trouxe de uma maneira mais lúdica para vocês, tá? Então, vocês vão ler essa história em quadrinhos, que começa na página 48 e termina na página 49. Aí, nessa história em quadrinhos, vocês vão descobrir vários direitos que a criança e o adolescente têm, tá bom? E daí tem 3 perguntinhas aí para responder. A primeira perguntinha: por que o Estatuto da Criança e do Adolescente é importante? A gente viu que ele é importante porque ele garante vários direitos para as crianças e para os adolescentes, tá? Todas as crianças têm acesso a esses direitos? Aqui eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho, né? Levando em consideração aquela imagem daquele menino que está lá trabalhando no semáforo, será que ele está tendo acesso aos direitos dele? E depois você vai explicar a resposta que você colocou no número 2. Daí a gente dá continuidade para a página 50 e 51, leitura de imagens. Aí, brincadeiras no passado. Tem 2 imagens que vocês também vão estar observando, tá? A primeira imagem a gente consegue observar que tem várias meninas pulando corda. E na segunda imagem tem aí 2 garotos e um tá soltando, né, bolhas de sabão. Então, diante da observação das imagens, vocês vão responder as questões da página 50 e da página 51, ok? No exercício número 6 da página 51, tá pedindo para a gente conversar com os nossos amigos, que na verdade a gente vai ter que conversar com os nossos pais, né? E tentar responder que essas brincadeiras aconteciam nas ruas, ao ar livre. E hoje a gente não vê tanta brincadeira na rua, né? Por que será? Então, com certeza, os pais de vocês vão conseguir ajudar vocês a responderem essa questão, né? Levando em consideração que hoje as ruas estão muito perigosas, estão muito movimentadas. Então, no decorrer do tempo, acabou mudando um pouco a maneira de brincar das crianças e elas acabaram brincando mais dentro de casa devido a esses perigos, tá? Página 52. Lá na página 52 tem um textinho onde fala também dos direitos das crianças, tá? Então, todas as crianças têm direitos. Esses direitos não são exclusivos das crianças brasileiras.
Você sabia que existe um documento que garante tudo isso para as crianças de quase todos os países do mundo? É a Declaração dos Direitos da Criança. Então, todas as crianças do mundo têm direitos, ok? Mas nem todas elas, ao redor do mundo, recebem esses cuidados, recebem esses direitos. Muitas crianças passam fome, outras não têm um adulto que cuide delas, são obrigadas a trabalhar e também não têm onde morar. Então, embora tenha o direito, muitas vezes algumas crianças não têm acesso a esses direitos, ok? No final da página 52, o livro traz um joguinho que nós poderíamos fazer, que é o jogo da memória, com o material complementar 1. No momento, não tem como a gente fazer esse jogo, porque você precisaria de um amiguinho para estar usando também as peças do jogo do amiguinho para estar realizando o jogo da memória, tá bom, crianças? E daí a gente vai dar continuidade lá na página 53. Para praticar. Agora é com você. Pense no que você e todas as crianças do mundo precisam. Pesquise em jornais, revistas, na internet, uma imagem que vai mostrar o desrespeito aos direitos da criança. Imprima ou recorte a foto e colhe-a no espaço abaixo. Então, provavelmente a internet, facilita bastante, você pode estar pesquisando imagens lá. E se você não conseguir imprimir, não tem problema. Você pode estar pesquisando uma imagem que mostre o desrespeito às crianças e você pode estar desenhando nesse espaço aqui, tudo bem? Diante dessa imagem que você pesquisou, você vai responder as 3 perguntinhas que tem aí na página 53. Página 54. Nós vamos dar continuidade nas atividades, tá? Então, aí tem uma tirinha que vocês vão ler e vão responder a letra A, a letra B. A letra C é só mesmo para a gente pensar, não precisa estar preenchendo aí na apostila. E depois, no Vamos Testar, que tem um trecho aí que vocês vão estar lendo e vocês vão perceber através desse texto que várias crianças, elas possuem uma rotina diferente da nossa para estar chegando até a escola, Elas utilizam outros meios de transporte, o tempo que elas levam para estar chegando até lá é muito maior do que o nosso, então é bem interessante essa atividade para vocês fazerem, essa leitura para vocês fazerem, tá bom? Depois da leitura, tem algumas questões que são os testes, onde vocês vão ler e vão tentar achar a alternativa correta, tá? E tem o para concluir. O para concluir, vocês vão estar verificando aí algumas frases, que é como se fosse um resuminho de tudo que a gente conversou. Mas não acaba por aí, tá? Lá na página 56, vocês vão ter uma historinha para ler que chama A História de Amezilda, tá? Vocês vão fazer a leitura dessa história e depois na página 57 vão ter algumas atividades referente ao texto para que vocês preencham, tá bom, crianças? E daí sim, a página 57 é o final do nosso módulo 4 de História, tá? Eu espero que vocês consigam fazer as atividades. Caso surja alguma dúvida nas atividades, vocês podem entrar em contato pelo Agenda Edu, que a professora vai tirando as dúvidas com vocês, ok? Até mais, tchau, tchau!